seguir com Pedro Venceslau para a gente falar sobre o Abril Vermelho, o pesadelo do Palácio do Planalto, desde que Lula assumiu este novo mandato. Mês de abril, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra fazem ocupações que são simbólicas de propriedades privadas e até propriedades públicas da União para reivindicar o que se tem, que não foi feito no país historicamente, que é a distribuição de terras, ou seja, uma reforma agrária que seja verdadeira. E a gente vê que Paulo Teixeira é o ministro do Desenvolvimento Agrário e sempre nessa época, né, Pedro? Ele tem que estar de um lado com os movimentos de esquerda e de outro lado com o Lula e com os produtores rurais tentando segurá-lo. Ou seja, ele fica com um pé em cada canoa. Conta pra gente se isso coloca em risco sempre o ministro Paulo Teixeira e como ele tem atuado nesse ano de Abril Vermelho. Olha, o movimento começou o Abril Vermelho desse ano em Minas Gerais e Pernambuco. Também fez algumas ações em Goiás e vai intensificar essas ações ao longo do mês de abril. As fontes do MST com as quais eu conversei disseram que 2025 é o ano de pressionar, porque 2026 tem eleição presidencial, então vai estar todo mundo junto no mesmo barco para combater, segundo eles, a extrema-direita. E o que o MST quer? Quer mais assentamentos, quer ampliar a reforma agrária. O movimento já sinalizou há algum tempo que pedir a demissão do ministro Paulo Teixeira não está entre as reivindicações do grupo. Paulo Teixeira, inclusive, tem o apoio de diversas outras organizações ligadas ao campo, inclusive se manifestaram por meio de manifestos e o Palácio do Planalto está ciente disso. Só que Abril Vermelho é sempre um desafio para o ministro do Desenvolvimento Agrário, seja ele qual for. E esse Abril Vermelho é algo que acontece desde o primeiro mandato do presidente Lula. No segundo mandato também aconteceu, no mandato de Dilma Rousseff, ou seja, é uma tradição dos movimentos sociais, seja o governo de esquerda ou seja o governo de direita. E, de certa forma, o Ministério do Desenvolvimento Agrário já tem uma resposta para dar para os movimentos sociais. E a resposta é a seguinte: 2020, o ano passado e o ano retrasado, os 2 primeiros anos do governo Lula foram de reconstrução de uma pasta que sofreu muito durante o governo de Jair Bolsonaro e também no governo de Michel Temer, segundo interlocutores do ministro. Agora, 2025 é o ano da entrega e 2026 é o ano de concluir as entregas. Então, eles apresentaram alguns números para mim no Ministério do Desenvolvimento Agrário e minhas fontes de lá. Até agora já foram 12 mil assentamentos e a meta é chegar em 2026 a 30 mil assentamentos, um ritmo acelerado de entregas em relação ao campo. E, de fato, há uma pressão pelo cargo de ministro do Desenvolvimento Agrário, que vem por uma ala do PT, mais precisamente de uma ala da esquerda do PT, mais concentrada no Rio Grande do Sul. Essa ala quer emplacar o ex-secretário secretário de comunicação da SECOM, Paulo Pimenta, que tem uma ligação com esse setor, é lá do Rio Grande do Sul e está lá no baixo escalão da Câmara dos Deputados desde que deixou a SECOM. E havia uma expectativa do próprio ministro e dos petistas de que ele fosse contemplado com algum cargo depois que ele voltasse para a planície da Câmara dos Deputados, o que ainda não aconteceu. Mas, pelo menos até o momento, Paulo Teixeira tem respaldo dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, das organizações, dos movimentos sociais ligadas ao campo e também tem uma relação muito boa e muito próxima com o presidente Lula. E, internamente, Paulo Teixeira representa uma corrente, a maior das correntes da esquerda petista. Ele não é da corrente majoritária. Aliás, diga-se, o PT ocupa 13 ministérios na esplanada e só um não está sob o comando da corrente Construindo um Novo Brasil, a CNB, que é majoritária. Então, isso mostra que o Paulo Teixeira tem o respaldo do restante do PT, além da CNB. E o presidente Lula sempre atua e tem essa preocupação de contemplar um partido que tem uma democracia interna muito vibrante, com uma divisão por correntes e, portanto, Paulo Teixeira estaria aí, pelo menos nesse momento, fortalecido para permanecer no cargo. Mas nunca se sabe o que se passa pela cabeça do presidente, né?